Tendo o número regimental de vereador, declaro aberta a mesma sessão ordinária, coloco em apreciação dos senhores vereadores a ata de número 4003, 4004, 4005, em votação no painel. Maximiliano, primeiro secretário, para que faça a leitura da correspondência recebida. Com a palavra, o secretário. Muito boa noite a todos. Indicação de número 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, de autoria do vereador Jair Wingert, do Partido Progressista. Todas as indicações do vereador Jair serão encaminhadas, senhor prefeito. Com a palavra, o secretário. Indicação de número 286, de autoria do vereador Alexandre Hofmeister, vereador do Partido Progressista. As indicações do vereador Alexandre serão encaminhadas, senhor prefeito. Com a palavra, o secretário. Indicação de número 287, 288, 289, de autoria do vereador Jair Wingert, do Partido Progressista. Todas as indicações do vereador Jair serão encaminhadas. Com a palavra, o secretário. Requerimento. Excelentíssimo senhor José Sadi dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. O vereador que subscreve requer que, após trâmites regimentais, seja analisado o requerimento abaixo declinado e, se acatado e aprovado, seja encaminhado ao Poder Executivo, que dispõe sobre a obrigatoriedade de restituição do pavimento por parte das concessionárias públicas após intervenções no viário e da outras providências. Atenciosamente, vereador Paulo Tigre, líder da bancada do PMDB. O requerimento do vereador Paulo Tigre está em discussão dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Paulo Tigre. Boa noite a todos. Senhor presidente, colegas vereadores, assistência, imprensa que nos prestigia na noite de hoje e internautas. Quem esteve presente nas últimas audiências públicas aqui acontecidas, seja aquela fatídica da ES Sul, seja a outra da Corsã, viu que de todas as justificativas plausíveis e viáveis referidas pelos aqui representantes, todas elas beiravam o ridículo, o patético e o improvável. Numa delas, inclusive, e eu não culpo os representantes que aqui estiveram, pois eles são meros diretores e funcionários das autarquias, eu culpo sim a presidência ou o estatuto que rege essas empresas. Uma das justificativas da própria Corsã foi que o asfalto de Campo Bom era bom demais. E a terceirizada que foi sublocada por eles para reparar o asfalto não conseguia fazer o asfalto da mesma qualidade. Isto é o fim dos tempos. Então, este requerimento que eu faço é para que o Executivo aprove esta lei, obrigando a que qualquer destruição ao patrimônio público necessária para consertos ou reparos, que seja feita a restituição com asfalto, pavimento, pedras ou o que seja,
da mesma qualidade ou melhor, nunca pior. Não utilizando essa justificativa espúria de economia. Se eles querem mexer em nosso solo para consertar o que é a obrigação deles com os nossos impostos, muito bem, que mexam. Mas devolvam o nosso dinheiro aplicado em um asfalto de qualidade com qualidade. Não numa justificativa que a nossa contratante não consegue competir com a qualidade do asfalto, ou do solo, ou do meio-fio de Campo Bom. É o fim da picada. Então eles só vão conseguir consertar algum cano na minha cidade de Esmeralda, onde é só chão batido. E mesmo assim não vão botar a mesma terra, vão botar outra. E brita. Não. Esta lei, então, obriga a que eles coloquem um asfalto e um pavimento de igual ou melhor qualidade. E para que não caia em inconstitucionalidade, ainda coloquei que fica sob responsabilidade do poder público para que se coloque um prazo determinado e que, se isso não for efetuado dentro desse prazo e com a mesma qualidade, que se apliquem multas diárias a essas concessionárias, que têm um serviço de péssima qualidade, de muita demora e ainda de constrangimento à população. Muito obrigado, senhores pares, espero que nós aprovamos esse requerimento e que o Executivo tenha bom senso e coloque em prática logo essa lei. Muito obrigado. Não tendo mais vereador que discutir o requerimento do vereador Paulo Tigre, está em votação no painel. Aprovado por todos os vereadores. Com a palavra o secretário. Senhor presidente e senhores vereadores, requerimento. O vereador que este subscreve requer que, após trâmites regimentais, seja encaminhada à EGR, Empresa Gaúcha de Rodovias, o seguinte: solicitando que sejam instalados postes de iluminação nos retornos da rodovia RS 239, no perímetro da cidade de Campo Bom. A medida busca o aumento da segurança para todos os usuários da rodovia. Atenciosamente, Alexandre Hofmeister, vereador do Partido Progressista. O requerimento do vereador Alexandre está em discussão dos senhores vereadores. Ninguém quer discutir, está em votação no painel. Aprovado por todos os vereadores. Está aberta a inscrição do programa expediente. Por 2 minutos. Com a palavra o secretário. Câmara Municipal de Campo Bom. Projeto de Lei 20/2016 do Poder Legislativo. Autor, vereador Victor de Souza. Dispõe sobre a dispensa da parada dos ônibus urbanos de Campo Bom nos pontos normais de parada, para embarque de pessoas com deficiência física e visual. Projeto de Lei 20/16 do vereador Vitor de Souza está baixada a comissão. Primeiro, convido o vereador Vitor que indique o relator. Vereador Oséias. O vereador Alexandre que indique o relator. Com a palavra o secretário. Projeto de Lei 21/2016 do Poder Legislativo. Autor, vereador Paulo Tigre. Dispõe sobre a instituição do concurso público de inclusão digital, Campo Bom do Futuro, e dá outras providências. Projeto de Lei 21/16 do vereador Paulo Tigre está em discussão dos senhores vereadores. Desculpa, baixada a comissão. Convido o vereador Vitor que indique o relator. Vereador Schitz.
Convido o vereador Alexandre, que diz relator. Com a palavra o secretário. Projeto de resolução 01/2016, de autoria do vereador Paulo Tigre. Dispõe sobre a modificação do regimento interno da Casa, no capítulo 6º, artigo 87, incisos 6, 7 e 8, com a inclusão do parágrafo 6º e da outras providências. Projeto de lei do Paulo Tigre, baixar as comissão. Convido o vereador Vitor, que diz relator. Vereador Oséias. Convido o vereador Alexandre, que diz relator. Com a palavra o secretário. Mitra da Diocese de Novo Hamburgo, Paróquia Cristo Rei. Prezados senhores, a Paróquia Cristo Rei vem por meio deste solicitar a oportunidade para que nosso presidente paroquial, José Schneider, possa divulgar a 42ª Festa dos Motoristas, a realizar-se no dia 24 de julho de 2016, com a tradicional procissão motorizada. Aproveitamos a oportunidade para convidá-los para se fazerem presente em nosso almoço. Sendo que tínhamos para o momento, ficamos gratos. Padre Francisco das Chagas Alves e José Schneider, presidente paroquial. Fica à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra o secretário. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. De acordo com a legislação vigente, informamos a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo: alimentação escolar da creche, alimentação escolar ensino fundamental, alimentação escolar do EJA, alimentação escolar pré-escola, alimentação escolar ensino médio e alimentação escolar AI, PNAT e Brasil Carinhoso, no montante de quase R$200 mil. Fica à disposição dos senhores vereadores. Vai ser entregue amanhã. Encerrada a leitura da correspondência recebida, passando de imediato para o grande expediente. Primeiro vereador inscrito, vereador Vitor. Senhor presidente, colegas vereadores, a assistência que se faz presente na noite de hoje, lideranças comunitárias, partidárias, a imprensa, Jornal A Gazeta, os internautas que nos assistem na noite de hoje, na nossa região, na nossa cidade, no estado, no país e quiçá no mundo. Primeiro, gostaria de dizer que estivemos na última quinta-feira, como já tinha comentado aqui anteriormente na segunda passada, uma agenda na cidade com a nossa deputada estadual, Manuela Dávila. Veio aqui na cidade de Campo Bom, deixar seu material de prestação de conta do seu trabalho, do seu mandato, né? Tivemos na empresa Usaflex pela manhã, bem cedo, depois fomos recebidos, né, gentilmente no Jornal A Gazeta, jornalista Renan e Mauri nos receberam, e logo após estivemos na Rádio Cinderela com a deputada Manuela. A agenda da Manuela, além de prestação de conta, também fazendo parte da agenda de reforço, não é? As pré-candidaturas do partido pela região. Ela que esteve em Novo Hamburgo e esteve em diversas cidades aqui da nossa região, né? E tornará a vir ainda esse mês. Da mesma forma, é sempre importante a vinda da deputada Manuela na nossa cidade, ela que tantos recursos trouxe ao nosso município, né? Quando deputada federal, os 8 anos que esteve lá, não sei se ficou um ano que Campo Bom não recebeu algum recurso dispendido através de iniciativa de emenda parlamentar da deputada Manuela, que justamente articulado com nós aqui do município, com esse vereador, com o vereador Walter e a direção do nosso partido local, que sempre olhando
os problemas da nossa cidade, sempre olhando as dificuldades e os gargalos, buscamos, né, alternativas através de emenda parlamentar em Brasília, buscando recursos para a nossa cidade, no sentido de melhorar a qualidade de vida da nossa população. Da mesma forma, estivemos também no sábado pela manhã na inauguração da sede do centro comunitário, melhor dizendo, né, do bairro Metzler e Firenze. Uma bela obra, né, parabenizamos os moradores daqueles bairros, né. É importante ter um centro comunitário para as organizações, para as reuniões, para os festejos, enfim, para a organização das comunidades, né? Isso se faz de grande valia. Mas também temos que, e foi falado lá, inclusive o prefeito municipal falou, e o presidente do bairro também, o Paulinho, colocou a questão da importância da conservação. Porque a gente vê algumas obras na cidade, e vou dizer aqui o Centro de Informações e Ludicidade, prédio histórico aqui, onde foi a aviação férrea, onde foi a prefeitura, onde foi a biblioteca, e que estava passando por reforma. Nem foi entregue ainda, com essas novas reformas, e já está depedrado, já está com várias pichações. Ou seja, é o dinheiro público do povo que vai pelo ralo. Tem que ser feito de novo, né? Ou seja, a construção ou a reforma, ela se faz necessária, mas a conservação, igualmente, se faz necessária. Senhor presidente, também, eu gostaria de comentar que entramos com um projeto de lei, né, nessa casa, que acaba de baixar a comissão, que dispõe sobre a dispensa da parada dos ônibus urbanos de Campo Bom, nos pontos normais de paradas para embarque e desembarque de portadores de deficiência física, né, e visual. Ou seja, inclusive atendendo, né, uma resolução de 2008, onde o Brasil ratificou, né, a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência adotada pela ONU, né, e o Brasil, ao ratificar isso em 2015, aprovou a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, a Lei 13.146, 2015, não é, que essa matéria em questão não se vislumbra qualquer aumento de despesa pública, ou seja, o vereador não pode fazer projeto que onera o município, é apenas um regramento, né, onde as pessoas que a gente sabe que têm problemas, né, físicos, inclusive vieram nos procurar, né, há bastante tempo, a fim de que a gente pudesse contribuir nesse sentido, para que o ônibus, né, a pessoa com deficiência possa fazer o sinal e o ônibus parar, mesmo que fora da parada, por uma ocasião especial, ou seja, facilitando o acesso ao ônibus à pessoa com deficiência, e não exclusivamente na parada. A mesma coisa na hora de descer, né? Por isso, estarei conversando com os colegas vereadores essa semana, que baixou a comissão hoje, deve ser votado semana que vem ou na outra semana, e nós queremos, não é, fazer uma discussão com os colegas sobre a importância da aprovação dessa matéria, no sentido de melhorar o acesso, né, a acessibilidade, melhor dizendo, à pessoa portadora de deficiência. É uma matéria que ela tem apelo, né? Não estamos apresentando aqui porque achamos bonito, não é, a alteração nesse regramento, muito pelo contrário, é para facilitar a vida das pessoas que têm enormes dificuldades para uma simples locomoção e que tem todo o direito, não é, à inclusão e todo o direito a ocupar todo o espaço que uma pessoa normal ocupa. Também, senhor presidente, gostaria de apenas fazer um comentário, né, sobre a questão da dívida do Estado do Rio Grande do Sul, ou dos estados com a União. Fizeram um acordo mandrake, né? Na verdade, fizeram um acordo mandrake. E, inclusive, me causa estranheza quando alguns jornais, não digo os jornais da nossa cidade, que, ao meu ver, cumprem com o seu papel, mas os grandes veículos de comunicação da região, não da nossa cidade, né, que deu como a tábua de salvação. E a gente sabe que não é. No bojo desse, entre aspas, acordo, né, de um certo congelamento de 2016, mas depois no outro ano tu volta a pagar de novo, e está lá, não é? As garantias, né, de que nessa discussão está lá a possibilidade de haver cortes nas áreas mais essenciais como saúde e educação.
Ou seja, não é isso, não é esse congelamento, não é esse acordo mandrake, né, que vai fazer com que o Estado do Rio Grande do Sul volte a ocupar o lugar de destaque que já ocupou entre os estados da nossa nação brasileira. Não é isso. Grande problema do Estado do Rio Grande do Sul, gente, sonegação, né? Ciência e tecnologia e logística são 3 grandes gargalos no Estado do Rio Grande do Sul. Poderia citar um deles, a questão da logística, por exemplo. Sem falar em estradas, não é? Com dificuldade de trafegabilidade que temos, né, em várias regiões do Estado do Rio Grande do Sul, isso é um problema. Existe um outro problema maior, nós só temos um porto. Nós só temos um porto, se for comparar com outros estados do Brasil, né, na questão da importância de escoar a produção, não vamos longe, os estados do Sul aqui, até Santa Catarina, tem mais porto do Rio Grande do Sul, e consegue escoar sua produção com mais facilidade. Isso atravanca o Estado do Rio Grande do Sul no desenvolvimento, né? E os governos não vêm investindo nesse sentido. E o atual governo não investe também nesse sentido. E isso, não é, dá um problema na questão econômica do Estado do Rio Grande do Sul. Deixa de arrecadar mais, não é, por não conseguir escoar a produção. A questão da sonegação, por exemplo, 27,6% de tudo que é arrecadado em ICM no Estado do Rio Grande do Sul, isso ultrapassa 7 bilhões, é sonegado, né? E a Secretaria da Fazenda, né, tem que cumprir um papel, não de fazer acordo mandrake, né, com o governo federal, mas no sentido de coibir a sonegação. Ou seja, tem 40 técnicos para fazer toda a auditoria, tem 40 técnicos para fazer toda a fiscalização no Estado do Rio Grande do Sul. Isso é muito pouco. Isso não é eu que digo. Quem diz isso é o presidente da FOSEF, não é? Que seguidamente se pronuncia sobre essas questões, esses gargalos do Estado do Rio Grande do Sul. O Estado de Santa Catarina e o Paraná, só para ficar nos que estão mais próximos da gente, tem muito mais, né? E sem falar, senhor presidente, para concluir, outra questão de ciência e tecnologia, que aliás tinha uma secretaria que o governo passado, o governo Tarso colocou, inclusive Kleber Prodanov, aqui da Fevale, né? Estava à frente da secretaria realizando um brilhante trabalho na área da ciência e tecnologia, que é isso, investimento em ciência e tecnologia, isto sim vai fazer com que o nosso Estado avance e saia da condição subalterna que hoje está, diante de outros estados. Agora, o encerramento, o fechamento dessa secretaria, como foi, e coloca ela junto, não é, agregada a uma outra secretaria, como um departamento sem um maior investimento, isso não vai fazer com que o Estado do Rio Grande do Sul saia da condição que se encontra, não é, da dívida, né, dívida essa, né, estratosférica, mas a gente sabe como foi feito, não é, a forma que foi feito esse indexador lá na década de 90, do então governador Brito, concordou com o que a União na época propôs para os estados, que foi um absurdo. Ou seja, essas iniciativas são muito mais interessantes investimentos do governo do que ficar ano após ano tentando, não é, acordos que a gente sabe para encerrar, vereador, apenas é aparência, não é, que vai melhorar, e a gente sabe que não. Depois volto no tempo de líder. Essas são minhas palavras. Voto, vereador Max. Senhor presidente, senhores vereadores, a imprensa que se faz presente, as lideranças comunitárias, partidárias e a comunidade de Campo Bom aqui nesta noite, também fazer uma referência aos internautas que nos assistem pela TV Câmara, um canal desse legislativo que passa as informações da sessão na sua mais absoluta transparência. Venho a esta tribuna um pouco diferente hoje, no modo do discurso, porque sempre tive o discurso de raciocínio, mas me ative a fazer o discurso escrito e quero transcrevê-lo através da minha leitura para este parlamento e também para nossos amigos internautas, para não deixar nada de lado, na mais simples e absoluta explicação que a comunidade de Campo Bom merece.
Estou me pronunciando para esclarecimento do requerimento votado aqui pela Casa no dia 6 de junho e também pela conclusão do assunto, que diz o seguinte: por desconhecimento das atribuições dos vereadores e também da Casa Legislativa, interpretaram equivocadamente o requerimento aprovado por todos os vereadores, que é de caráter sugestivo deste Parlamento para o Executivo. De toda a situação posta, peço desculpas se fui mal interpretado na divulgação da matéria, onde colocava-se somente uma atividade a de fiscalização de nossas divisas com outro município, visto que é uma constante rota de fuga e que também a nossa cidade é a 12ª que mais roubo de veículos tem no estado do Rio Grande do Sul. Por isso a nossa preocupação. Por outro lado, pode-se observar que o cidadão está atento à Casa Legislativa em suas atividades, as quais, diga-se de passagem, estão na mais absoluta transparência possível, em acordo com o Tribunal de Contas do Estado também. Agora, quero explicar a miúde o que trata o requerimento de sugestão, que não tem nenhuma síntese de lei, simplesmente sugestivo, e sim uma sugestão de estudo com viabilidade para a implantação de processo de avaliação e bonificação de desempenho dos servidores municipais ocupantes de cargos de fiscalização do município, apontando suas deficiências em tais como meio ambiente, vigilância sanitária, entre outras tantas. E muito bem referendado pelo jornal A Gazeta aqui, que teve uma ótica bem a miúde do que é a síntese do requerimento. Em nenhum momento a sugestão enviada por esta Casa prevê penalizar o cidadão. Temos pontos a destacar deste fato que fez com que a cidade fosse despertada a debater o assunto. Da mesma forma, aconteceu quando a Câmara apoiou a comunidade em sua manifestação contra a instalação do presídio. Também a discussão sobre o traçado do trem para não dividir a nossa cidade. As audiências públicas sobre a isenção do pedágio aos moradores da cidade também foram pautas aqui de muita discussão, e ainda são. Então, viabilizar um estudo não significa sua implantação, mas atende pedido de verificar as deficiências que o poder público tem, as quais a nossa comunidade nos cobra, e muito debatido aqui. A limpeza de terrenos baldios que podem vir a causar doenças, os buracos de serviços de água abertos nas ruas, postes e afiações em precárias condições que podem ocasionar sérios prejuízos à comunidade, comércio ilegal, os limites de nosso município com outros municípios. Esta é a síntese verdadeira. A Câmara de Vereadores, ao votar este requerimento de sugestão, votou pensando em ter este estudo na avaliação e desempenho do servidor. A essência para todo e qualquer projeto é de se fazer um estudo de viabilidade, porém nunca deixar de ouvir as ruas. Aí serve as audiências públicas. Como representantes eleitos dos munícipes campobonenses, os vereadores, nós, tem como mote de atuação a potencialização do bem-estar de seus representados. Campo Bom é célebre por ter um povo ordeiro, trabalhador, cumpridor das leis e garantidor da ordem. A atividade fiscalizadora eficiente apenas enaltece a honestidade dos cidadãos de bem, não permitindo que empregadores de jeitinhos adquiram vantagens indevidas que tornem o bom comportamento uma atividade sem fim. Agradeço aos cidadãos que se manifestaram demonstrando interesse e respeito à Casa Legislativa. Por outro lado, eu lamento a falta de entendimento de alguns que estão usando de má fé, com puro oportunismo político, para denegrir a Casa do Povo, a Câmara de Vereadores e também
todos os vereadores, através de um requerimento que diz em sua justificativa de promover uma maior organização e segurança aos cidadãos, bem como o desprendimento na conclusão das atividades destinadas a cada setor. Para tanto, serve o presente esclarecimento para o fim de apaziguar ânimos que possam ter sido inflamados por informações imprecisas e para reafirmar nosso compromisso de representante do povo campobonense. Portanto, quero deixar claro que é nosso dever manter a cidade organizada, a fim de melhorar a cada dia a qualidade de vida de nossos cidadãos. E continuaremos a trazer sugestões para que sejam avaliadas, sempre com o intuito do bom debate e de benefício da nossa comunidade. Respeito aqui todas as manifestações nas redes sociais devidamente identificadas, pois demonstra que assuntos tratados aqui no Parlamento são de extrema importância para a nossa cidade. E aqueles assuntos que vieram de meios obscuros, sem identificação, esses jamais nós podemos respeitar. E desde já, fica o nosso convite à comunidade a continuar sempre aqui, a participar, pois aqueles que estavam aqui participando tiveram um entendimento diferente daquilo que foi passado para os meios sociais. Aqueles que estavam aqui entenderam o viés da proposta. Mas aqueles que receberam as informações obscuras, sem identificação, esses não tiveram o mesmo privilégio de obter a informação na sua essência, com exceção do jornal A Gazeta e também do jornal Toda Hora, que teve um raciocínio muito mais ótico, o jornal A Gazeta. Por outro lado, é desta forma que as pessoas devem continuar a participar, principalmente daqui da Casa do Povo, vir aqui, mas também acompanhar pelo nosso portal de transparência aqui, devidamente identificado TV Câmara. É o nosso registro deste Parlamento que já contribuiu, contribui e ainda contribuirá muito pela cidade de Campo Bom, senhor presidente. Serão estas minhas palavras. Muito obrigado. Próximo vereador Jair. Senhor presidente, colegas vereadores, assistência presente à noite de hoje, uma saudação especial aos internautas que nos acompanham através da TV Câmara, em todo o continente, em todo o país, também fora do país, no acompanhamento da sessão no Legislativo Campobonense. Faço uma saudação especial à imprensa, na figura do Maurício Spengler, jornal A Gazeta, que toda segunda-feira está cobrindo as ações do Parlamento Campobonense. Saúdo Carlos Marino, Carlão, a saudação especial também ao secretário de Esportes, o JC, saúdo também meu amigo Hélio França, saúdo nosso amigo Trovejão, Ismael Ferraz, o Lucianinho do Café Expresso, o Dr. Cirano, meu colega do PP, o Denian, do PCdoB, Tiago de Souza, pré-candidato do PCdoB também. Faço uma saudação especial também essa noite ao Anderson, que é um dos corredores aqui da nossa cidade. Saúdo a esposa do nosso companheiro Oséias, a Dani. Saudando a Dani, saúdo as demais mulheres que aqui estão presentes no Parlamento hoje à noite. Nós estamos indo à tribuna para destacar algumas ações do mandato deste vereador do PP. Dentre os muitos pedidos que fizemos ao Executivo e que encaminhamos hoje à noite, estão a preocupação com a questão do trânsito. Nós observamos e atendemos um pedido, na verdade 2 pedidos dos moradores lá do Morada do Sol, que se refere à colocação de faixas de segurança em frente à creche, a EMEI, Escola Municipal de Educação Infantil Claudi Schaeffer, bem como
uma faixa de segurança em frente à Escola Morada do Sol. São duas reivindicações da comunidade desse loteamento e que nós entendemos que será atendida brevemente, pois o prefeito Faisal Caram tem se pautado nesse sentido de atender os pedidos, a maioria dos pedidos, e pedidos simples como esse, com certeza serão atendidos logo ali adiante pelo prefeito Faisal Caram. Nós muitas vezes estamos indo à tribuna reclamando da questão da segurança pública, e esse vereador muitas vezes foi um crítico ácido à questão da segurança pública no nosso estado, e entendo e volto a destacar que um modelo a ser copiado de segurança pública com eficiência e qualidade é o policiamento comunitário. Não importa de qual governador que implantou, o que importa é que funciona. Os dois exemplos é que em Campo Bom, onde foram implantados o policiamento comunitário, o índice de criminalidade, os delitos diminuíram acentuadamente. Mas estou vindo à tribuna destacando o seguinte: ontem, por ocasião dos festejos do Arraiá aqui no município de Campo Bom, nós estávamos passeando pelo centro da cidade com a família e constatamos, não só ontem, hoje também, novamente observamos isso, a presença da Brigada Militar na cidade, no centro da cidade. Alguns podem dizer, isso dá apenas algo sintomático. A presença da Brigada não inibe o crime, mas a presença da Brigada Militar com certeza ajuda a diminuir. Nós nos sentimos protegidos e, consequentemente, os marginais que vêm cometer delitos no centro da cidade acabam se intimidando. Então é importante, e aqui vai o elogio ao comandante, ao capitão Veríssimo, porque nós presenciamos ontem, no Arraiá, no centro da cidade, a presença da Brigada Militar e hoje, durante o dia, também. Isso é importante. Entendemos que só a presença não é o suficiente. É preciso, sim, ampliar, através do governo do Estado, políticas públicas, políticas que incentivem a vinda de novos policiais. Aqueles que estão parados, que não foram chamados através do concurso público, devem ser chamados. É uma defesa que nós, como vereador do PP, defendemos, de que devem ser chamados, mas também entendemos que é preciso, sim, políticas públicas na área social para diminuir, sim, a questão da marginalidade, do crime organizado. E outro detalhe, a polícia precisa de apoio, de salário justo, salário em dia e, acima de tudo, o crime organizado deve ser combatido com polícia inteligente, com práticas não só de coibir os crimes através da ação da polícia em si, mas lá na base através da inteligência da nossa polícia. Faço a saudação ao Juliano Polidoro, lá do 25 de julho, também nos honra a sua presença no Parlamento. Nós também estamos vindo na tribuna hoje à noite, no sentido de destacar que essa casa, que muitas vezes é alvo de críticas e nas últimas semanas foi criticada muitas vezes de forma infundada, aqueles que muitas vezes usam as redes sociais para atacar vereadores aqui dessa casa, estou sim fazendo um discurso corporativista. São pessoas que muitas vezes não vêm aqui. Eu não vejo os rostos daqueles que muitas vezes se escondem no anonimato e de forma vil atacam companheiros. Eu já disse em outras oportunidades nessa casa, já tive diferenças e atritos, que a comunidade de Campo Bom é sabedora, com muitos colegas aqui dentro, todos no campo das ideias. Na única oportunidade que extrapolamos o campo das ideias, acredito eu que da minha parte as arestas foram aparadas. Agora, esta é uma das melhores câmaras de vereadores da história de Campo Bom. Esse parlamento produziu os demais 10 colegas, produziu vários e vários projetos, várias e várias ações que muitas vezes não foram elogiadas pela imprensa da região, não foram elogiadas pela imprensa da cidade, não foram elogiados pela comunidade. Venho à tribuna aqui, sim, defender
esse parlamento, porque nós estamos aqui cumprindo um dever, eleitos pela comunidade de Campo Bom. E fica aqui a minha crítica àqueles que se escondem e fazem oportunismo e política baixa, atacando uma instituição inabalável que é a Câmara de Vereadores. Hoje, os 11 vereadores que aqui estão, eleitos pelo povo, carecem, acima de tudo, do respeito, porque quem não sabe o que falar, não fale, cale-se, como uma vez disse o rei Juan Carlos no encontro. Por que não cala-te? Feito esse registro, quero destacar, para encerrar meu discurso, senhor presidente, de que hoje o esporte está de luto. O Rio Grande do Sul perdeu um excelente jogador de futebol, um homem de bem, uma pessoa simples, humilde, nos deixou hoje Caçapava, jogador do Esporte Clube Internacional, do Corinthians, da Seleção Brasileira, faleceu hoje às 7h30 na sua cidade natal, vítima de um infarto do miocárdio. Paulo Roberto Falcão, o 8º rei de Roma e um dos maiores jogadores do mundo, num dos seus livros conta uma história de que quando o Internacional foi jogar contra o Fluminense, deram a incumbência de marcar o Rivelino. E o Falcão disse para o Caçapava: olha, tu cuida que o Rivelino vai dar aquele elástico, o famoso elástico. Tu não olha para os olhos do Riva, olha para a bola. Quando começou o jogo, na primeira oportunidade que o Rivelino pegou a bola, parou na frente do Caçapava, o Caçapava deu no meio do Rivelino, atirou fora do campo. Quando terminou o primeiro tempo, o Falcão perguntou: mas Negrão, por que tu fez isso? Olha, eu esqueci o que tu me disse, eu não sabia se olhava para os olhos ou para a bola, como eu esqueci, dei no meio dele. Assim era o Caçapava, que nos deixou e com certeza deixa saudades, porque é um homem de bem. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado, assistência. Próximo vereador Alexandre. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência que se faz presente, pessoas que nos assistem através da TV Câmara, amigos, secretária Dina, que se faz presente, aí secretário João Carlos, sejam muito bem-vindos à nossa casa. Eu começo o meu pronunciamento falando sobre uma novela, de uma obra que se estende durante mais de 20 anos na divisa da nossa cidade. Uma notícia que veio hoje à tarde, aonde o deputado João Ervino Fischer, o Fichinha, juntamente com Frederico Westphalen, secretário estadual de transporte, diz que o Estado autorizou o pagamento do IPTU das 2 áreas de terra que estavam entravando a sua conclusão. E o engenheiro do DAER, que se fazia presente na sessão, na reunião, disse que até o fim do mês de julho, novamente, palavras dele, se dará início a essa tão importante obra para o nosso município, para a região, para todas as pessoas que, de uma forma ou de outra, vão usar essa avenida. Eu acho que temos que acreditar, até o jornal A Gazeta faz no seu site já uma publicação dessa notícia. Eu acredito nos homens, né? Acredito no ser humano, acredito nas pessoas. Então estou dando essa notícia para quem não sabe que foi autorizado o pagamento e, em consequência, a obra da Ponte da Avenida dos Municípios vai ser concretizada. Acreditamos. Também quero deixar aqui, os demais vereadores, o vereador Vitor já se pronunciou, sobre o vandalismo que houve no CEMIL.
a nossa antiga biblioteca, nossa antiga estação férrea no município. Nem inaugurada a sua reforma, e os artistas de rua, como muitos tratam, né, artistas, coitados, já fizeram a sua parte. Isso não fazia parte da obra, nem do cenário que ela vai apresentar. É triste. Eu imagino o que essas pessoas fazem nas suas casas. Porque se fazem nas coisas dos outros, na sua casa deve ser muito pior. Porque todo mundo, a maioria tem filhos, teve uma educação e sabe o que pode e o que não pode. E o que é limite e o que não é. E com certeza, essas pessoas não têm limite. E isso é muito triste para uma cidade que preserva o seu patrimônio, que usa muito bem o dinheiro público, acontecer umas coisas dessas. Se a polícia pegar e der uns conselhos para eles, vão dizer que são menores, que são artistas de rua. Se pegar. Mas com certeza uma hora eles vão cair. Uma hora isso vai terminar. Porque é impossível isso continuar. Também entrei na noite de hoje com um requerimento junto à EGR, solicitando a eles que pelo menos coloquem iluminação pública nos retornos da nossa RS 239, e eu peço no período de Campo Bom. Por que isso? Sexta-feira, fui convidado para uma reunião na empresa Articola, onde lá estavam diversos empresários da RS 239, que o assunto, vereador Oséias, foi os tachões da saída da Avenida Bahia, dos acidentes que os mesmos estão provocando e a dificuldade que os funcionários e caminhões da Articola estão enfrentando para até descarregar produtos naquela empresa. E diversos empresários estavam e tive a felicidade de colocar para eles a reunião que tivemos na RGR. E relatei a eles o descaso com que eles tratam Campo Bom a respeito desses assuntos. E uma das coisas que ficou levantada nessa reunião, eles ficaram espantados quando eu falei que existia, Deoclésio Schitz, um projeto pago pela Prefeitura de Campo Bom da questão da iluminação pública. Eles não queriam acreditar que isso estava acontecendo. Quando passei a eles os valores arrecadados, Cirano, desse pedágio, mais de 20 milhões por mês, eles não acreditam. O que se faz com tudo isso? E se perguntavam, mas o Cored? E eu disse, mas isso não existe mais, Vitor. A desmobilização que a EGR fez para que o Cored não atuasse mais. Mas eu fico feliz quando empresários que estão à beira da 239 começam a se mobilizar e eles, sem interferência política, nem minha, do prefeito, de ninguém, eles vão ir procurar os dirigentes da EGR para que se tome uma providência. Estava junto o comandante da Polícia Rodoviária Estadual, também tirou dele fora, dizendo que até os pardal onde são colocados, vereador Osés, não é indicação deles. Ninguém sabe quem manda, se é o Dyer, se é a EGR. Tanto que o comandante da Polícia Rodoviária disse que nem sabia dos tachões e muito menos da pintura que foi feito lá. Assim, espantou. E aí, quando eu comecei a relatar o que a Câmara de Vereadores faz, o que o Executivo, um prefeito municipal faz, aí eles se assustaram mais ainda. Mas esperamos que eles tenham êxito nessa empleitada, né? E eu disse a eles que faria essa indicação,
porque é um perigo muito grande. O próprio comandante da brigada, da Polícia Rodoviária me disse, a caixa de rodagem do retorno que eles querem que faz, ela não comporta 3 carros. E eles querem que todos os carros que saiam da Bahia vão fazer o retorno. Caminhão não vai conseguir parar lá, não vai conseguir fazer o retorno. Então, primeiro tem que fazer uma obra. Mas isso só acontece quando não há gestão e muito menos administração por parte de quem administra a EGR. Falei a eles sobre os parafusos, relatei, Oséias, toda humilhação que eu, você e o prefeito passamos na empresa pública, na EGR, por parte dos administradores, quando fomos lá levar as reivindicações por parte desse retorno. Com a não concordância da Polícia Rodoviária. E falei para eles, o presidente da EGR disse que ia mandar vocês multar todo mundo lá, que ia ficar um carro dia e noite. Ele disse, vereador, o presidente da EGR não nos manda. Nós até podemos multar quando há uma coisa errada, mas não ele dizendo. Mas foi o que ele disse. Mas esperamos que esse grupo de empresários, essas pessoas que agora vão se mobilizar também, consigam êxito. Para encerrar, quero fazer aqui um convite, quarta-feira, né, presidente? Estaremos à Câmara de Vereadores prestando uma homenagem à Gráfica Caeté pelos seus 50 anos, 60, desculpa, e os 80 anos da Igreja Luterana. Então, façam todos presente, acho que é uma homenagem justa, né? E fica aqui o convite. Também o arraiá muito bonito, acho que está de parabéns à Secretaria de Educação do município, à administração, por ter essa belíssima festa. E para encerrar, senhor presidente, quero deixar registrado que está muito próximo, mas muito próximo mesmo, a liberação por parte do Ministério da Saúde da nossa UTI. Podem ter certeza que dentro de alguns dias estarei anunciando aqui, ou através da imprensa, com a liberação da nossa UTI por parte do Ministério da Saúde. É só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Não havendo mais vereador inscrito para fazer o uso da palavra... Gostaria de usar meu minuto, foi citado. Com a palavra, o minuto, Oséias. Até eu gostaria de pegar e fazer um comentário sobre o que o vereador Alexandre falou sobre o quilômetro 19. Na semana passada, vereador Alexandre, até não falei para Vossa Excelência, um caminhão de grande porte colidiu com um veículo de passeio, até um veículo aí da Artecola, mesmo funcionário da Artecola, de grandes proporções. Que bom que foi só danos materiais, mas poderia ali, senhor presidente, naquele dia ter sido cefado no mínimo 2 vidas. Está na hora de nós realmente agirmos e pressionar ainda muito mais daquilo que nós estamos fazendo, pressionar cada vez mais a EGR para que seja tomada providência ali o mais rápido possível. Obrigado, senhor presidente. Não havendo mais vereador inscrito para fazer uso da palavra no grande expediente, passamos de imediato para a ordem do dia. Convido de imediato o vereador Maximiliano, primeiro secretário, para que faça a leitura da mesma. Com a palavra o secretário. Câmara Municipal de Campo Bom. Projeto de Lei 69/2016 do Poder Executivo. Abre créditos especiais e dá outras providências. A Comissão de Justiça, Redação e Serviços Municipais posiciona-se favorável por unanimidade. Da mesma forma, a Comissão de Orçamento, Finanças, Educação e Bem-Estar é favorável por unanimidade. Projeto de Lei 69/16 do Poder Executivo está em discussão dos senhores vereadores. Ninguém quer discutir, está em votação no painel. Aprovado por todos os vereadores. Com a palavra o secretário. Projeto de Lei 17/2016 do Poder Legislativo. Autor, Mesa Diretiva.
Acrescenta parágrafo único no artigo 4º da Lei de número 4.507/2016, tendo em vista esclarecer o que determina o referido artigo, que diz o seguinte: no primeiro ano da legislatura, o índice revisional será proporcional ao número de meses transcorridos do início da legislatura até a respectiva concessão. A Comissão de Justiça, Redação e Serviços Municipais posiciona-se favorável por unanimidade e a Comissão de Orçamento, Finanças, Educação e Bem-Estar favorável também por unanimidade. Projeto de lei 17/16 na mesa de... Está em discussão dos senhores vereadores. Ninguém quer discutir, está em votação no painel. Aprovado por todos os vereadores. Com a palavra o secretário. Projeto de lei 18/2016 do Poder Legislativo. Autor, mesa diretiva. Ementa. Acrescenta parágrafo único no artigo 4º da Lei de número 4.508/2016, tendo em vista esclarecer o que determina o referido artigo, que diz o seguinte: no primeiro ano da legislatura, o índice revisional será proporcional ao número de meses transcorridos no início da legislatura até a respectiva concessão. As comissões de Justiça, Redação e Serviços Municipais e de Orçamento, Finanças, Educação e Bem-Estar posicionam-se favoráveis por unanimidade. Está em discussão do senhor vereador, projeto de lei 18/16. Ninguém quer discutir, está em votação no painel. Aprovado por todos os vereadores. Encerrada a ordem do dia, passando de imediato para o prazo regimental de líder. Primeiro vereador, vereador Vitor. Agora apareceu. Senhor presidente, colegas vereadores, a assistência que se faz presente na noite de hoje, liderança, quero saudar meu amigo Roberto Frederico, que está ali presente, acho que pela vez primeira veio à Casa Legislativa, acompanha pela internet às vezes aqui os pronunciamentos de nossos vereadores. Seja bem-vindo. Primeiro, senhor presidente, eu gostaria de fazer um comentário acerca do que eu já estava discorrendo antes, questão da situação econômica do Estado do Rio Grande do Sul. Quando eu disse que a Secretaria que tinha sido criada de Ciência e Tecnologia era, sim, um dos alicerces para pôr o Estado do Rio Grande do Sul no rumo do desenvolvimento, botar nos trilhos, fazer o nosso Estado virar o Estado altaneiro que outrora já foi, tinha sido criado um centro de pesquisa espacial aqui no Rio Grande do Sul, sido fomentado pelo governo passado, onde os insumos seriam apenas 4 empresas que teriam esta condição de fornecer insumos. Uma delas era aqui a GetNet, ou seja, a importância que teria para a nossa economia, inclusive local, a manutenção da Secretaria de Ciência e Inovação Tecnológica, ou seja, ficou para trás. Mas o que veio com isso? Na mudança do governo. E agora o colega vereador Alexandre levanta um flagelo,
que nós aqui na tribuna não tem um vereador sequer que passou nessa legislatura, nem na legislatura passada, nem na outra, que não esteve preocupado, que não esteve dedicado também, não é, um pouco do seu tempo na questão da RS 239. As nossas dificuldades serão ainda maiores, colega vereador Alexandre, quando Vossa Excelência coloca aqui toda essa problemática da questão da EGR, na questão do Corep. É óbvio que eles querem desmobilizar o Corep, é óbvio que eles querem desmobilizar a fiscalização das pessoas, ou seja, a fiscalização por parte da população, ou o chamado controle social. É óbvio que querem isso. Esse governo, que através do projeto 4716, aprovou na Assembleia Legislativa por maioria a entrega de todas as rodovias pedagiadas do Rio Grande do Sul para a iniciativa privada. É isso que está em jogo. E aí as nossas reivindicações serão muito mais difíceis de ser atendidas. Como é que tu faz uma concessão para a iniciativa privada por 30 anos? O mundo vai mudar muito até lá. Muitas coisas acontecerão e tu não vai poder rever um contrato que foi mais do que provado no tempo do Brito, quando foi feito por 15 anos, já foi de extrema gravidade para a população gaúcha. E agora tu aprova um por 30 anos. A única experiência de concessão que deu certo no estado do Rio Grande do Sul, me corrige, Cirano Cardoso, foi a da Freeway. A única, nenhuma outra houve, naqueles 15 anos, houve algum benefício considerável para a população do estado do Rio Grande do Sul. E agora nós entregamos, ou seja, subentende que a 239 é uma rodovia pedagiada também, daqui a um tempo estará na mão da iniciativa privada. E a EGR vai perder mais ainda, não é? O poder. Ou seja, já é mal administrada. Eu não sou contra a existência da GR, sempre falei aqui. Eu sou a favor, mas não a má gestão que se instalou naquela empresa. Isto sim é danoso para as comunidades. E a nossa situação ficará ainda pior. Porque quando a iniciativa privada estabelecer os seus critérios, né, aí a gente vai ver que a coisa vai ficar bem pior. Ou seja, a AGERGS vai fiscalizar isso aí, meus amigos. A AGERGS não consegue fiscalizar a S-Sul, que faz um monte de pataquadas aqui na nossa região e que vem aqui na nossa casa, ladeada pela AGERGS, dizer aquele absurdo que disse, onde Campo Bom arrecadou 34 milhões aqui, investiu 4,5. Que absurdo! Aí é desse jeito que nós vamos tratar as questões no nosso estado? Não, ou seja, nós vamos andar que nem rabo de cavalo, crescendo para trás. Só para concluir, senhor presidente, quero citar a questão, estive ontem no Arraiá, bela organização, gostei muito, inclusive fiz o elogio à secretária Eliane, né, pela bela acolhida e enfim, a atividade que ontem levou à praça, ao Largo Irmãos Vetter, muitas pessoas da nossa comunidade, inclusive de fora da cidade. Eram essas minhas palavras, muito obrigado. Não havendo mais vereador que queira fazer uso da palavra, no prazo regimental de líder, passando de imediato para a explicação pessoal. Nenhum vereador mais querendo fazer uso da palavra na explicação pessoal e nada mais havendo nos contado, declaro encerrada a presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, na quarta-feira, dia 29 de junho, às 18h30. Está encerrada a presente sessão e todo mundo tem uma boa noite e uma semana bem abençoada.